Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vou começar o vídeo diferente. Vou apresentar agora uma novidade para vocês. Eu vou fazer 3 perguntas e vocês vão responder em casa. Vocês estão sabendo que nós vamos voltar com os cultos presenciais no primeiro domingo de agosto. E quem acertar as 3 perguntas vai me contar. E aí eu vou dar uma surpresa para vocês. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quem escreveu a carta para os Coríntios? Letra A, Paulo. Letra B, Apolo. Segunda pergunta. No capítulo 2 está escrito que nós devemos ter a mente de quem? Letra A, do nosso pastor. Letra B, a mente de Cristo. Terceira e última pergunta. Você sabe quais as características que um pregador da palavra deve ter? Um homem bonito, ser sábio e ser crente. Ou a letra B, ele precisa ser fiel à palavra, humilde e amoroso com aqueles que ele leva a palavra. Isso tudo foi dito nos vídeos anteriores. No final do nosso vídeo, vou revelar as respostas. E vocês vão ver se acertaram ou não. Se vocês não forem ao culto por medidas de segurança, só precisa falar com o papai e a mamãe para dizer para mim, olha, acertou uma, acertou 2, acertou 3. Seja honesto, manda um bilhetinho que eu vou adorar. E aí eu vou mandar a surpresa para vocês, ok? Que Paulo vai falar no capítulo 5. Vai chamar a atenção da igreja para uma coisa que estava acontecendo e que não pode acontecer em hipótese alguma. A igreja, ela estava tolerante com o pecado, porque Paulo diz que havia entre eles uma pessoa que estava cometendo um pecado gravíssimo, né, inaceitável. Coríntios, eles não estavam nem aí, eles estavam continuando e, acima de tudo, eles estavam cheios de orgulhos. Sabe que Paulo adverte, porque o pecado, quando você se acostuma com ele, ele vai ficando ali pertinho, você vai aumentando cada vez mais, isso pode levar você à morte. Conta-se que o sapo, se você colocar ele para cozinhar dentro de uma água fervendo, imediatamente ele vai pular da panela, porque ele vai sentir a temperatura quente e ele realmente vai querer escapar do perigo. Mas se você botar um sapo dentro de uma água fria, colocar a panela no fogo e deixar a panela aquecer, essa água esquentando vai chegar a um ponto que o sapo vai morrer e ele não vai sentir que ele está dentro da panela com água esquentando, porque ele vai se acostumando e se adaptando com essa água. Entenderam o perigo do pecado convivendo entre nós? Nós não podemos deixar isso acontecer, porque senão ficaremos igual o sapo. Vamos nos acostumando e a coisa vai esquentando e quando você menos perceber, tá cozido, morreu, né? Então, Paulo vai falar isso no capítulo 6. Ele diz, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Vocês já devem ter visto a mãe de vocês fazendo bolo, né? Ou vocês devem fazer bolo também, aqui em casa Paulo Vitor faz bolo. E se vocês pararem para pensar, nós colocamos geralmente numa massa básica 3 xícaras de trigo e os outros ingredientes, mas é uma quantidade pequena de fermento para uma quantidade grande de massa. E o bolo fica fofinho porque o fermento faz crescer. Então não adianta dizer, é só um pouquinho. O que Paulo está dizendo é que esse pouquinho vai fermentar toda a massa, ou seja, aos pouquinhos a igreja toda vai estar impregnada do pecado e acostumada com isso. E ao invés de ter a mente de Cristo, ela vai ter a mente de Satanás, porque ela vai estar agindo de acordo com os princípios de Satanás. Ele está falando para ter muito cuidado, mas ele não está falando. Nós temos que nos afastar de todo mundo, viver longe das pessoas. É um pecador, não conhece Jesus, não aceitou Jesus. Ele não está falando disso. Existem pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não têm entendimento e por isso agem de forma errada, de acordo com a palavra de Deus. Porque na cabeça dela, ela está agindo certo. Mas de acordo com os preceitos da palavra, ela está pecando.
E Paulo não está falando que você deve ficar caçando essas pessoas e se afastando dela. Paulo está falando de pessoas que estão dentro da igreja, ou seja, são pessoas que conhecem o evangelho, que sabem o que é o pecado, que deveriam se afastar das práticas do pecado e, na verdade, elas estão praticando o pecado dentro da igreja. Paulo diz que isso é inaceitável. Nós, como igreja, não podemos aceitar isso. E Paulo ainda fala que os coríntios, eles viviam orgulhosos, cheios de si. Nós somos a igreja. Mas a igreja estava tolerando o pecado, ou seja, ela estava deixando o fermento tomar conta. A igreja poderia fermentar em pecado e logo toda a igreja estaria vivendo nesse mundo de pecado, né? Então, para fechar aqui o nosso estudo, vou deixar o versículo 11 que diz: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador, aquele que fala mal dos outros, isso é pecado, ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Entenderam o que ele está falando? Vocês devem ser intolerantes. Mas isso não é você fazer e apontar o outro. Cada um deve se examinar. Nós devemos saber até onde nossa atitude está correta ou errada diante de Deus, ok? Esse é o versículo 11 para fechar o estudo do capítulo 5. Agora nós vamos para a nossa resposta do nosso quiz. Respondendo ao nosso quiz, a primeira pergunta diz: quem é que escreveu a carta para os Coríntios? Mole, né? Acabei de falar. Quem escreveu a carta para os Coríntios foi o apóstolo Paulo. Então, quem acertou? Muito bem. A pergunta número 2, ele diz que nós devemos ter a mentalidade de quem? Acabei de falar também, né? Nós, cristãos, devemos ter a mentalidade de Cristo. Essa é a resposta correta. Parabéns para quem acertou. E a terceira pergunta, ele vai falar sobre as características do pregador da palavra de Deus. Nós estudamos isso. Ele precisa ser fiel à palavra, ele precisa ser uma pessoa humilde e ele também precisa ser amorosa. Aquele que prega a palavra, ele tem que ser fiel a essa palavra, ele tem que ser humilde, não adianta ser uma pessoa orgulhosa. E principalmente ele tem que ter amor no coração, amor pela palavra e amor pelas pessoas que ele está anunciando a palavra, ok? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.